Ed Júnior, vamos trazer esse assunto. Ele está no Portal Morado, está na nossa pauta, porque a Câmara de Araraquara aprovou a criação de um fundo para a tarifa zero no transporte público aqui do município. O projeto do Executivo, ele foi aprovado por 9 votos favoráveis e 5 abstenções. A oposição está cobrando mais transparência e questionando o aumento dos subsídios. A prefeitura repassa cerca de 500 mil para a empresa que realiza o transporte público em Araraquara e agora, com a aprovação da lei, vai repassar 690 mil. E aí, a partir daí, o município, com essa lei aprovada, cria um fundo e depois começa a trabalhar no sentido de se chegar à tarifa zero, promessa de campanha do governo Lapena. Agora, a partir dessa aprovação, a informação que consta no projeto é que o desconto vai ser gradativo. O desconto vai ser gradativo no preço da passagem até se chegar à possibilidade de recursos nesse fundo do transporte público para poder realmente trabalhar com a tarifa zero. Você acha que é viável, Dimas? Você que acompanha, viaja pelo estado todo, né? Conversa com muitos prefeitos, chefes do executivo, com vereadores. Você acha que há viabilidade desse momento para se implantar numa cidade do porte de Araraquara a tarifa zero? Olha, acho que nesse momento é muito difícil, Chico, porque o projeto, pelo que eu ouvi o projeto, eu li na integralidade, ele está criando um fundo para começar a discutir no futuro, que não se sabe quando, quanto será, além de quando será, a partir daí, quais são as condições, quem vai pagar, o que a empresa vai receber, vai favorecer que categoria, qual idade, que setores, qual critério. Então, vejam, são muitas perguntas para uma promessa que realmente foi feita. Eu acompanhei o projeto eleitoral. Agora, é evidente, se tivesse recurso, se tivesse condições de ter tarifa zero, seria muito bom. E São Caetano tem, mas São Caetano, uma cidade pequena, com orçamento enorme, então lá você não tem carência na saúde, na educação, na creche, na segurança, coisa que infelizmente nós temos ainda na nossa cidade de Araraquara. Então, é o início de uma grande discussão, mas eu estou aqui falando, hoje nós estamos no dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 28 de abril. Dia 28 de abril. Nós não temos perspectiva nenhuma da data de quando vai começar isso. É um início de discussão que nós vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos trazer mais detalhes da notícia com o Ed Júnior para você que nos acompanha entender qual que é a proposta. Nós estamos recebendo hoje aqui com muito prazer no Jornal da Morada o Dimas Ramalho, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pois não, Ed Júnior? É isso, né? O projeto, né, que foi batizado como Tarifa Zero Iniciativa, né? Essa iniciativa ainda não possui todos os detalhes operacionais definidos, mas, segundo a justificativa do Executivo, tem como objetivo, né, de implementar uma redução gradual da tarifa, né, diminuindo os valores aí, de acordo com a disponibilidade orçamentária e a sustentabilidade econômica do sistema. Para tornar isso possível, o projeto prevê a criação do fundo municipal, como foi falado aqui, específico para o setor de transporte público. Esse fundo vai ser responsável por captar, administrar e aplicar recursos destinados ao custeio e também a melhoria do serviço. A gestão ficará a cargo de um conselho gestor composto por representantes da prefeitura, da concessionária, né, da empresa e também dos usuários. Entre as fontes de financiamento do fundo estão repasses da União e do Estado, operações de crédito autorizadas, convênios, doações e receitas provenientes de multas relacionadas à mobilidade urbana. Atualmente, só para falar aqui, o transporte coletivo opera por meio de concessão, sendo financiado tanto pela tarifa paga pelos passageiros quanto pelos subsídios municipais. O projeto aprovado eleva o subsídio mensal de 500 mil para 690 mil, totalizando um aumento anual de 6 milhões para 8,28 milhões. E segundo a Prefeitura, o atual modelo, né, é limitado na oferta de acessibilidade econômica, todos esses problemas que a gente já tem percebido, sobretudo para as camadas mais vulneráveis, né, da população da cidade. Então, o projeto, Bonaldo, ele aponta várias fontes de arrecadação de recursos, inclusive federal, municipal, estadual, multas. Agora, é claro que isso vai levar um tempo.
precisa saber se o Lapena vai conseguir encerrar o seu primeiro mandato, né, ou seja, os 4 anos, com esse projeto de tarifa zero na prática. Mas a intenção é ir reduzindo gradativamente o preço da passagem. O que eu percebo, eu falo que tem ali a gênese, né? Eu falo que a gênese, o que está começando a se pensar em transporte público gratuito para Araraquara. Assim como o Dr. Dimas, eu não vejo essa perspectiva para esse governo do Lapena. Dimas, não falei Dimas? Você falou doutor Dimas, pode chamar de Dimas. De Dimas. Então, como Dimas disse, eu também não vejo perspectiva para esse governo. Por conta de participar da liquidação da CTA, por ser a liquidante da CTA, todos nós sabemos que os contratos de concessão foram feitos na CTA. Então, quando eu passo a fazer a liquidação e esses contratos foram transferidos para a controladoria, eu acabo fazendo parte de algumas discussões. E uma das coisas que a concessionária queria era realmente o subsídio, porque havia uma discussão de que não foi mensurado de uma forma correta a questão da gratuidade do idoso e a questão das passagens meias de estudante. Então, eles diziam que havia ali um erro de mensuração dentro do próprio edital, e essa discussão se perpetuou desde a época do Barbieri até a época do Edinho, e deve ter se chegado a um acordo de valor maior agora com o governo Lapena. Então, esse subsídio, na verdade, é para se tirar um rombo que a concessionária diz que tem e que foi agravado pela própria pandemia, pelos carros de aplicativo, que diminuiu o uso desse transporte público. Então, para que não aumente a passagem do transporte, há esse subsídio. Mas eu acho que outra coisa, que essas verbas, doutor Dimas, eu não sei se todas podem ser usadas para o transporte como subsídio, principalmente multas, etc. Então, eu não tenho essa compreensão ainda muito clara. E outras coisas que o Dr. Dimas, que o Dimas trouxe, que eu vou reafirmar, e nós já dissemos isso da outra vez, quando o projeto entrou em pauta, ele é muito vago, né? Quando começa, quando não começa, qual é a verba, quanto vai ser dado, porque quando a gente faz um projeto, a gente coloca começo, meio e fim, como é que a gente vai executar esse projeto? Quais as etapas? Olha, será em 2 que foi uma anos... tentativa de resposta para a população? Eu acho que uma resposta, e de novo, uma gênese, ele plantou a ideia está ali plantada. Pode ser que um outro gestor, num outro momento, consiga pôr a ideia dele em andamento. Como eu disse ao Lapena, tem muitas lacunas a serem feitas em Araraquara. Talvez essa seja uma herança do governo dele. Agora, nós sabemos, né, uma discussão que nós estamos tendo há muito tempo. A partir da concessão, diminuiu o número de ônibus, porque você não tem o tanto de usuário para que pague o número de carros na rua. Então, a gente tem um número diminuído de ônibus, horários diminuídos de ônibus. Nós não temos ar-condicionado nos ônibus. Se a gente precisa de ar-condicionado nas escolas, como a gente diz aqui, você imagina num ônibus? Eu mostrei para o Chico outro dia, acho que para você também, Dimas, um ônibus que veio do assentamento. Então, ele vem com os vidros abertos, as pessoas não sentam porque são camadas de terra. Como é que a pessoa Bonaldo, vai sentar na terra para ir trabalhar suja? Mas o que acontece é o seguinte, aí tem um problema de infraestrutura, né? O veículo que circula pela área rural não tem como estar sempre limpo. Não dá para a gente também cobrar isso aqui. Circula por assentamento que é em área rural. Agora, a criação de um fundo é um primeiro passo para se colocar em prática um objetivo que foi, na verdade, bandeira de campanha. Então, primeiro se cria um fundo, manda um projeto para a Câmara aprovar, e a Câmara que vai dar essa permissão, essa autorização para o chefe do Executivo usar esses recursos de diferentes fontes. Porque senão ele não pode também usar esses recursos para esse fundo se ele não tiver essa autorização da Câmara. Estou errado, Dimas? Então, Sim. Primeiro ele cria essa estrutura jurídica, para depois, a partir daí, ter um conselho para acompanhar toda essa movimentação financeira de usuários do transporte, de integrantes do governo, da própria empresa que administra o transporte público, para se chegar lá na frente, aí a gente não tem realmente uma previsão de quando podemos ter tarifa zero em Araraquara. Olha, a questão é o seguinte, foi uma resposta, assim, sem dúvida, foi uma resposta de uma promessa de campanha. Já começavam as questões de perguntar quando é que vai ser, quando é que vai ter, porque política é assim, Chico. Você prometeu, no dia seguinte você é cobrado. E o tempo passa muito rápido, nós estamos já em maio praticamente. Agora, precisa ver também a questão legal, se dinheiro de multa pode ir para subsídio ou tem que fazer também para planejamento, para segurança do trânsito, se você pode fazer criando escolinhas de trânsito, como já teve em Araraquara, enfim.
Agora, de qualquer maneira, é o início, é o debate. Eu achei que ia demorar mais, com todo respeito. Eu achei que ia demorar mais. Mandar um projeto discutindo tarifa zero em Araraquara, quando nós temos algumas carências aqui que estão pegando muito forte na cidade. Tá certo? Então, eu acho que é o início. A Câmara discutiu esse assunto, aprovou, a oposição teve uma postura. Acho que é o início. Quer dizer, vamos acompanhar e debater. Porque se não mandasse nada também seria criticado, tá certo? Sim. Porque é assim a vida. Prometeu e não mandou. Agora, vamos acompanhar se vai ser viável. O Bonaldo falou uma coisa verdade. Pode ser que plante essa questão e fica no futuro. Pode ser que não tenha recurso federal, estadual. É possível usar recurso para a CBC zero? Aí Matão vai querer, Américo, Santa Lúcia, Rincão, São Carlos. Tenho dúvidas jurídicas em relação a isso. Agora, começar a discutir é um assunto importante e nós vamos discutir, todos nós, cidadãos que pagam nossos tributos aqui na cidade. Hoje, salvo engano, o transporte, eu não sei se está, se eu não me engano, acho que são 4 milhões por mês. Agora, tem um ouvinte Como nosso assim 4 milhões? Não por entendi. mês, é o que gasta de transporte o gasto... mensal em Araraquara. Tá. E aí A empresa gasta. A empresa, né? isso, é o que porque se a gasta com prefeitura... transporte. Tá, é só para a gente esclarecer para a nossa audiência, porque de recursos públicos repassados para a empresa, 500 mil por mês. Isso, agora sim, olha que engraçado, né? A gente não pensa e o nosso ouvinte ajuda a gente a construir o pensamento. Ele pôs assim, se a tarifa zero for implementada, a frota terá que ser triplicada para atender a demanda. Haja dinheiro. Que é uma coisa óbvia. Se eu tenho tarifa zero, eu paro de usar Uber, eu paro de usar mototáxi, eu vou usar transporte. Então, na verdade, quando eu falo em tarifa zero, eu tenho que mensurar quantos vão usar. Eu dou exemplo de São Caetano. Primeiro mês de tarifa zero, triplicou o número de usuários de ônibus. Triplicou. Foi preciso que houvesse mais ônibus, novos horários. Porque é evidente, se você tem tarifa zero, a pessoa ganha um salário ruim já, ele vai deixar de gastar gasolina. Vai acordar mais cedo para pegar o transporte público. Né? E Então, talvez a diminuição, né, Dimas, com relação àqueles horários de menos intensidade, né, do rush. Né? Por exemplo, ter uma frota maior no comecinho da manhã, ali, 6, 7, 8 horas da manhã, depois hora do almoço, final de tarde. Mas não é fácil você gerenciar isso. Porque quando o Lapena já falou aqui na mesa e durante a proposta de governo dele, a gente já percebia assim, é um sonho dele e de boa parte dos usuários, né? De você ter a tarifa zero. Só que quando você coloca na mesa, mesmo a pessoa menos sensata da Terra, ela vai entender também que é difícil você manter o projeto, porque uma coisa é assim, por isso que eu falei aqui no comentário da Bonalda, que parece que a resposta, como o senhor disse, olha, achei que foi muito rápido, eu acho que foi uma resposta porque nas redes sociais, toda vez que o Dr. Lapena ele publica alguma coisa, olha, 100 dias de governo, olha isso, aí você vê lá 20, 30 comentários, cadê a tarifa zero? Cadê o ônibus de graça que o senhor prometeu? Então assim, é claro que ele falou, era uma das propostas, e de todas as vezes que a gente entrevistou, né, Chico, ele falou da dificuldade que seria. Claro. E a gente já tem uma percepção que é muito. Olha os valores, né? Um valor alto para você manter. É manutenção, é combustível, é a frota, renovação. São 4 anos de gestão, né? São 4 anos. São 4 então, anos. assim, aí quando Aquilo se fala. Que se promete durante a campanha nem sempre é para o primeiro ano. Nem sempre. E aí se fala de, olha, a gente vai tentar isso, o programa Tarifa Zero, mas uma redução gradual. No final das contas, por exemplo, se nos 4 anos de governo ele conseguir baixar 70 centavos, sim, muita gente vai estar reclamando. Porque, mas ele prometeu tarifa zero e diminuiu só alguns centavos, que já é muita coisa quando você fala em transporte público, né? Quando você fala... Qualquer diminuição é um susto para o brasileiro, né? Um centavo de energia, opa, não é possível. O que está acontecendo, né? Porque só aumenta, infelizmente. Só aumenta. Agora, eu sugeriria ao Lapena, aliás, eu vou falar para ele, que mandasse emissários para São Caetano do Sul, que foi a primeira prefeitura a implementar dificuldades que tem. Por exemplo, quem que vai controlar quanto vai pagar a concessionária? Vai pagar por número de usuários? Qual o critério de pagamento mensal, se hoje é esse valor que a Bonalda falou? Como é que vai ser após a tarifa zero? Se triplicasse, imagina, 12 milhões... Se você vai triplicar o número de passageiros, vai ser a mesma forma de remuneração? Então, mas são questões que eu acho importante mesmo começar esse debate, que felizmente começou esse debate público, no lugar correto, que é a Câmara Municipal e nos órgãos de imprensa.
E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.